Imagina se existisse uma lei que proibisse entrar no ônibus ou no metrô fedendo CC. Às vezes eu tenho essas ideias meio bosta. Hoje a gente vai criar um design para uma perfumaria com foco no produto e na promoção da loja. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um design para uma perfumaria com um toque elegante, mas chamando a atenção para a promoção. Olha só. Eu sei que eu repito em quase todos os vídeos, mas pode ser que você chegou agora e não sabe. Essa é uma série de tutoriais onde eu vou criar um design para várias áreas diferentes, usando vários estilos de design e deixar tudo organizado em playlists para cada área aqui no canal para te ajudar. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. E a minha missão é te transformar em um designer de outra dimensão, de dentro para fora. Se não quiser perder os próximos episódios dessa série, se inscreva e dá uma olhada nos links aqui na descrição. Ctrl N, 1080 por 1350, não importa a dimensão que você esteja criando, em View, Guides, New Guide Layout, margem de 100 pixels, dá um OK e vamos começar a trabalhar. Esse design é o seguinte, eu tenho uma ideia para ele e tenho uma ideia mais foda ainda. Só que essa ideia mais foda vai demandar muito tempo para fazer, mas eu vou te falar até o final do vídeo como que essa ideia ficaria se a gente fosse criar. Arrasta para cá as imagens dos perfumes. São imagens gratuitas do Adobe Stock, então não se preocupa que você pode usar sem problema nenhum. Fundos removidos, agora agrupa, coloca tudo numa pasta chamada imagens para manter a organização do seu arquivo. Adiciona um fundo, pode ser no branco aqui mesmo, só para a gente poder visualizar o que está acontecendo. E vamos começar a construção da estrutura. Começando aqui pelas nossas imagens, você vai ter que escolher uma imagem central e uma outra que seja lateral. Essas duas rosas aqui, ó, a gente pode usar nas laterais, mais ou menos aqui, essa para esse lado e essa daqui maior, central, no meio. Pode deixar assim, essas duas, dá um Ctrl T e diminui para a gente ter uma disposição simétrica aqui. Inclusive essa daqui pode ser um pouquinho menor. Essa vai para lá, essa daqui vem para cá também um pouquinho menor, não tanto. Diminui todas elas, porque isso aqui vai ficar centralizado, mas não vai ser tão grande assim, porque a gente precisa de espaço embaixo para as informações de contato e espaço na parte de cima para nossa chamada. Pode ficar aqui centralizado. Como que vai ficar esse design? Ele vai ficar da seguinte forma. A gente vai ter uma base aqui nessa parte de baixo, pode criar isso com uma elipse, joga isso aqui para baixo, vai ser grandona aqui, bem nessa parte de baixo, pode ser aqui mais retinha assim. Fora isso, a gente vai ter também um retângulo. Esse retângulo ele vai servir para a gente simular a base aqui, ó, dessa forma. E já você vai ver como é que vai ficar isso aqui. Essas imagens podem até ficar menores aqui, porque a gente vai precisar de mais espaço. Essas duas sobe mais. Para esse design a gente vai usar a Poppins, que é bem moderna e simples, e essa segunda aqui que se chama Macillo. São duas fontes bem contrastantes que a gente vai usar nesse design. E esse tipo de design é uma das poucas exceções em que você pode usar uma fonte quase que ilegível. Essa daqui ela tá no limite entre o ilegível e o que dá para usar. O título desse design vai ser Elegância que Transcende, Simples e Direto. Esse aqui vai ser o nosso título. Na parte de baixo a gente vai ter os dados de contato, o Call to Action e uma etiquetinha aqui para falar do desconto, como eu mencionei no começo do vídeo. Essas imagens já podem subir porque a gente vai precisar de espaço aqui nessa parte de baixo. Duplica esse texto aqui que está escrito que transcende, coloca aqui o site q28a.com, vamos centralizar isso aqui por enquanto. Vamos duplicar aqui esse elegância e vamos tentar colocar o Call to Action aqui. Muda aqui para compre agora ou aproveite, vamos colocar aproveite que eu acho que vai ficar melhor, aproveite. E embaixo a gente vai ter o site. Pode aumentar aqui para encaixar ali dentro. Dessa forma aqui a gente vai ter uma estrutura muito mais interessante para colocar esse Call to Action. Pode deixar aqui do lado, porque desse lado aqui a gente vai colocar a nossa tag de preço. Arrasta para cá a imagem das tags. Se você não arrastou ainda, arrasta que a gente vai usar essa redondinha aqui. Pode aumentar, converte em Smart Object. Fundo removido, arrasta isso para cá, Ctrl T, flip na horizontal. E a ideia é que isso fique pendurado aqui, mais ou menos nessa região, com essa cordinha passando por baixo dos perfumes.
Sim, está desproporcional e a gente pode organizar isso de alguma forma que fique interessante. Ou não. Ou a gente pode deixar dessa forma mesmo. Já a gente resolve isso. Se a sua imagem tiver com esse retângulo enorme aqui, você vai ter que entrar no Smart Object, segurar a tecla Ctrl, clicar na máscara, pegar a ferramenta de corte ou a tecla C e dar um Enter para cortar isso aqui. Ctrl S e pode fechar. Agora sim, você consegue controlar isso com uma precisão muito maior. Pode inclusive usar o Warp Mode e nesse Warp Mode você fazer aqui esse controle mais interessante. Vamos mudar esse grid para 5x5 para deixar essa parte aqui, ó, mais retinha para dar a impressão de que tem um corte ali, uma dobra na verdade, não um corte, mas que tá dobrado, tá vendo? Essa aqui é a ideia. Arrasto isso para cá para dar a impressão de que tá embaixo do frasco. Não precisa ficar perfeito, mas tem que ficar interessante. Dessa forma, arrasta isso para baixo das imagens para ficar ali. Só que a gente distorceu aqui o círculo. Que maravilha! Vamos ter que corrigir isso aqui. Agora sim ficou mais interessante isso aqui. Vamos deixar isso aqui um pouco mais para cima e a gente ajusta isso de outra forma. Arrasta isso para baixo das imagens e agora vamos começar a trabalhar a proporção disso aqui. Essas imagens precisam ficar maiores, pode ficar mais para baixo aqui sem problema nenhum. E essa imagem do meio ela pode ficar um pouquinho menor também sem problema nenhum. Distribui melhor aqui esses perfumes. A elipse e o retângulo pode descer um pouquinho mais. E essa tag aqui a gente vai ter que encontrar uma forma de colocar ela de um jeito que fique interessante. Talvez pendurado nos perfumes aqui, passando por trás, não sei. Não, vai ter que ficar lá embaixo mesmo. Ok, fiz um pequeno ajuste aqui e aparentemente deu certo. Jogo isso aqui para baixo de todas as imagens e agora sim ficou um pouquinho mais interessante. Mas e agora? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar todos os detalhes, começando o nosso trabalho de profissional, como você já sabe. A ideia que eu quero trazer aqui para essa base é uma ideia de contraste. Como assim? A gente vai usar a textura de metal como sendo a base de um perfume. E o perfume tem a ideia de suavidade, de leveza, então por isso a ideia de contraste. Puxa para cá as duas texturas de metal que tem na pasta que você baixou, lembrando que todas as imagens estão disponíveis no canal Downloads, lá no nosso Discord, o link está aqui na descrição. Vamos arrastar para baixo. Essa textura circular ela vai ficar em cima em Clipping Mask. E essa outra textura ela vai ficar aqui na parte de baixo. Vai arrastar para cá dessa forma, coloque em Clipping Mask também. E essa textura aqui, a gente precisa organizar isso. Tira as imagens da frente, dá um Ctrl T e ajusta como se o centro desse aço escovado aqui, circular, ficasse bem no centro. O mais próximo da realidade que você conseguir. Mais ou menos isso aqui. Vamos esticar um pouquinho mais para ficar mais interessante ainda. E olha só que a gente já tem uma base de metal, dando uma impressão de uma barra de alumínio sólido aqui, cortada ao meio. Esse aqui é o ponto. Habilita de novo as imagens e agora a gente vai começar a trabalhar melhor todos os detalhes. Nesse fundo a gente vai usar uma cor acinzentada, não precisa ser muito escuro, porque a gente escurece depois com os detalhes. Muda aqui a saturação, puxando um pouquinho aqui para cima, só lembrando de mudar isso aqui para o azul, para ficar um tom de cinza bem azulado, que é uma cor fria. O brightness tá interessante, pode deixar assim mesmo. Esse aqui é o código hexadecimal, se você quiser copiar. Dá um OK, já adiciona um gradiente, não vai ser no radial dessa vez, mas marca a opção Jitter para a gente não ter nenhum problema com esse gradiente. Muda o modo de mesclagem para Multiply. E aqui a gente vai fazer um efeitinho que eu aprendi há muitos anos, faz tempo que eu não uso e que é fantástico. Pega a ferramenta retângulo, coloca aqui na cor branca e cria um retângulo. Daqui, mais ou menos assim, não importa o tamanho, não importa a dimensão, não importa nada disso, tá? Tem que ficar dessa forma aqui. Ctrl T, Ctrl Alt Shift, vai clicar nessa bolinha e vai mudar aqui para dentro, dessa forma. Da mesma forma você vai pegar no de baixo e aumentar. Exatamente assim. Filtro, Blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object e você vai aumentar aqui até isso aqui virar um brilho, mais ou menos aqui nos 50. Tá interessante. Dá um OK, muda o modo de mesclagem para Overlay. Isso aqui vai ficar atrás das imagens, mas na frente dessa parte de baixo aqui, tá? Ela vai ficar mais ou menos assim. Centraliza bem isso aqui para ficar bem certinho, bem interessante. Alinha ao topo
e pode habilitar de novo o Gaussian Blur, porque ele vai ficar dessa forma, como se fosse uma luz. Para isso aqui ficar mais real, você vai fazer o seguinte, você vai dar um Ctrl T, vai aumentar isso aqui dessa forma, pode dar um Ctrl T de novo e arrastar isso até encostar lá embaixo, pode arrastar mais, porque esse aqui vai ser só uma luz mais dispersa, dessa forma. Muda a opacidade aqui para uns 70%, dá um Ctrl J, Ctrl T e agora você vai diminuir isso aqui para a parte central, mais ou menos assim. Muda a opacidade para 50%, adiciona uma máscara, pega um pincelão, muda a opacidade do pincel aqui em cima para uns 50% e dá uma pincelada aqui central, para você ter aqui as laterais mais claras do que o centro, dessa forma aqui. Já vamos mudar as cores aqui desse elegância que transcende para o branco, para a gente já ficar com um design mais leve. Esse que transcende muda aqui para um light, para isso aqui ficar muito leve, bem levinho mesmo. A palavra elegância é que ela não vai ficar nesse branco, tá? Ela vai ter que ter uma cor aqui. Vamos colocar aqui num rosa aleatório, só para a gente poder ter uma visibilidade melhor ali. Pronto, tá interessante. Esse aqui de baixo é que vai ficar na mesma cor do fundo. Pode ser aqui nesse cinza do fundo. Muda o modo de mesclagem para Multiply. Inclusive pode ser um pouquinho mais claro. Muda aqui só o Brightness, deixando ele um pouco mais claro, porque a gente vai fazer isso aí ficar gravado nesse metal. Pode ser bem fraquinho aqui, perfeito. Aqui, ó, você vai fazer o seguinte, esse Aproveight vai duplicar e vai mudar para em, e esse em vai ficar pequenininho aqui do lado, para dar a ideia de Aproveight em. Se não ficar bom, a gente apaga, mas não tá ruim não, mas também não tá bom. Já a gente vê como é que vai ficar isso aí. Se ficar ruim, de todo modo a gente apaga isso aí. Para esse fundo, a gente ainda vai precisar de uma textura para dar uma cara mais interessante para isso, mas antes disso, a gente vai ter que duplicar esse gradiente, mudando aqui a parte preta, sendo um branco. Do outro lado, você também vai mudar para o branco, para você não ter nenhum problema. Vai mudar aqui para um reverse, pode deixar aqui em 125 mesmo, dá um OK. Muda o modo de mesclagem para um Color Dodge. Opacidade, esse Color Dodge não vai ficar legal não, ficou com uma divisão bem cinza aqui, não vai ficar interessante. Vai ter que mudar isso aqui para um Overlay, vamos ver no Overlay. Com opacidade em 100% ficou mais interessante, agora a gente tem um brilho mais legal na parte de cima, com a parte de baixo mais escura também. Atrás dessa bancada que a gente criou aqui, precisa de um brilho também. Então cria uma elipse, centraliza essa elipse, filtro, blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object, aumenta bastante esse brilho, ou melhor, esse gaussiano, dá um OK e muda aqui o tamanho, tem que ficar um pouco menor, porque a gente já tem muito brilho lá atrás. Olha só como faz diferença esse brilho aqui. Muda o modo de mesclagem para Screen, duplica, e a elipse que ficou embaixo, você vai mudar para Overlay, vai dar um Ctrl T e vai aumentar bastante isso aqui. Pode arrastar um pouquinho mais para baixo esse brilho que está no Overlay. E agora sim a gente começa a ter uma cara muito mais interessante para esse design. Sobre essa base de metal, você vai criar uma nova camada em Clipping Mask com um pincel bem grandão, opacidade em 100%, leves pinceladas aqui para você criar essa profundidade. Claro, também para você chamar muito mais atenção para a parte dos perfumes, né? Que esse é o foco. O objetivo desse design é vender perfume. Diminui, vai dando umas pinceladas aqui para diminuir essa parte de fora também, aqui nessa lateral. Tá interessante. Muda o modo de mesclagem para Multiply e testa se com opacidade menor vai ficar mais interessante. 90, em 100% tá muito legal isso aqui, na minha opinião, tá? Pega a ferramenta de elipse, no preto, embaixo aqui das imagens, você vai criar as sombras desses frascos. Muda aqui para o preto, não sei porque não ficou. Filtro, Blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object. Pode diminuir isso aqui para uns 5, dá um OK. Filtro, Blur, Motion Blur e aumenta aqui o raio para uns 70%. Ok, já temos aqui uma sombra para um desses frascos. Pode até aumentar um pouquinho mais esse aqui, muda a opacidade para 50%, Ctrl J para duplicar. Essa segunda você vai diminuir, deixar bem pequenininho, tirar o Motion Blur e diminuir o Gaussian Blur para 3 pixels mais ou menos, para ele ficar só com a nossa sombra de contato, a nossa sombra de oclusão bem próxima ali. Seleciona as duas, duplica para esse outro frasco aqui, aumenta o tamanho proporcionalmente a ele, duplica isso
lá para o outro frasquinho, diminui também proporcionalmente a esse frasco. E aqui é o seguinte, você vai criar uma nova camada e essa camada a gente vai fazer um trabalho detalhista aqui. Você vai pegar qualquer cor dessa parte rosa desse frasco, pode ser aqui um rosa mais forte, não tão fraco, mais rosado. Com um pincel, esse pincel você vai diminuir aqui as laterais dele, deixar mais ou menos nessa horizontal, dessa forma, pode diminuir um pouco mais, assim, aumentar o tamanho até que ele fique com um aspecto interessante e vai dar algumas pinceladas aqui nessa região. Não precisa ser muito, tá? É bem levinho, bem fraquinho mesmo, tá? Muda o modo de mesclagem para um que se adeque, pode ser aqui no overlay, pode dar um Ctrl T e aumentar isso, pode aumentar aqui um pouco mais para você ter esse brilho ali. Faz a mesma coisa do outro lado, pega o rosa, pega o pincel que você criou e dá uma pincelada ali. Muda o modo de mesclagem para overlay, dá um Ctrl T e ajusta isso até você ver que ficou interessante. E por fim, a mesma coisa nesse grandão aqui. Pega o amarelo, pega o pincel, pode aumentar agora porque ele é maior, dá uma pincelada, muda o modo de mesclagem para overlay, Ctrl T e ajusta aqui até você ver que ficou interessante. Essa sombra de oclusão aqui, ela precisa ficar com um gaussiano menor, uns 2 pixels aqui, Ctrl T, vamos aumentar ele até encaixar perfeitamente nesse frasco. Olha que agora a gente tem uma composição muito mais interessante do que simplesmente colocar a sombra ou deixar os frascos colados ali como se fossem papéis recortados. Agora que as cores estão mais claras aqui na parte de cima, vamos mudar essas cores. A palavra elegância, ela vai para um azul. Esse azul vai ser um azul mais forte, um azul mais bonito, não tão esverdeado. Tem que ser um azul, mas tem que ser um azul perceptível. Na verdade, esse azul não ficou bom. A gente vai usar então o tom aqui do fundo de cinza para a gente neutralizar todas as cores e deixar as cores só para os frascos de perfume. Você pode pegar esse tom aqui da parte de baixo porque ele vai dar uma sobreposição legal ali. Arrasta todas essas sombras para dentro da imagem para toda essa pasta ficar junta e vamos mover tudo isso aqui um pouco mais para cima. Então seleciona toda a base, só a base e as imagens para a gente poder arrastar isso um pouquinho mais para cima. Não muito, porque a gente vai ter que corrigir esse problema aqui, que é muito simples de fazer, tá? Muito simples mesmo. Pode ser mais ou menos aqui, tá perfeito. Para você corrigir isso aqui, você só vai pegar essa camada de ajuste que a gente fez aqui, vai dar um Ctrl T e vai arrastar para baixo. Só isso. Elegância, que transcende, vai selecionar os dois, diminuir um pouquinho e arrastar mais para cima para ter um pouco mais de espaço. Que transcende pode chegar mais próximo da palavra, não tem problema. E pode mudar aqui a cor para esse tom aqui também, um pouquinho mais claro. Só tem que ser um pouquinho mais claro, com bastante cuidado para isso não ficar com pouco contraste. Aqui embaixo no nosso Call to Action, a gente vai selecionar todos esses textos, dá um Ctrl G, muda aqui a pasta para CTA, clica 2 vezes para abrir o Layer Style, adiciona um Inner Shadow, esse Inner Shadow vai ficar com menos 90 para ficar na parte de baixo. Nota que agora a gente já tem só um toquinho que dá a impressão de relevo aqui. Distância, coloca em 1, opacidade você vai colocar próximo aqui dos 100%. Distância pode deixar no 2, no 1 ficou muito pequenininho. Pode deixar aqui opacidade em 50% também. Vai adicionar mais um Inner Shadow e esse Inner Shadow já está certinho para o que eu estava querendo aqui. Aumenta um pouquinho o Size, diminui a distância para uns 2 pixels e aqui a opacidade você também vai diminuir para deixar só um toquinho de nada. Pode diminuir o Size para 5 para ficar melhor ainda. Olha que a gente tem um aspecto de relevo aqui, só se você vê de uma distância interessante. Se você aproximar demais, tá vendo que ele começa a perder as características do texto? Vai ter que corrigir isso. Como? Só diminuir a distância aqui para 1 ou 2 pixels. Pode ficar aqui em 1, sem problema nenhum, que agora sim você tem um toquinho mágico ali nesse texto. E agora, os 30% que a gente vai colocar aqui, vai ser só 30%. Pode aumentar, jogar isso aqui nessa bola, na frente de todas as imagens, e a cor disso aqui pode ficar nesse dourado aqui do frasco. Dá um OK, rotaciona isso aqui viradinho para baixo, para ele descer escorregando para esse texto, duplica isso e coloca a palavra off. Esse off vai ficar menor para ele encaixar aqui nessa etiqueta. Mais ou menos assim. Tem que fazer um trabalhinho mais interessante para isso aqui ficar legal, tá? Pode descer mais um pouquinho esse aqui, um pouquinho menor. Deixa isso aqui bem posicionado dentro dessa elipse para ficar com um aspecto bem interessante. Ctrl G, muda para 30%,
Segura a tecla Alt, clica nesse FX do CTA e arrasta para lá para você ter o mesmo efeito que a gente aplicou aqui, só que agora na etiqueta. Muda aqui o modo de mesclagem dos textos e não da pasta para Multiply, para você pegar a textura dali também. E as cores, se você quiser, pode melhorar aqui, deixando elas mais claras ou mais escuras, de acordo com o que você quiser. Dá um OK. Nessa imagem da etiqueta, a gente precisa de uma sombra nela. Como é que a gente vai fazer essa sombra? Vai dar um Ctrl J nessa mesma imagem, clicar 2 vezes, adicionar um Color Overlay no preto em 100%, converte tudo em Smart Object, para você não ter nenhum problema ali. Vem em Filtro, Blur, Gaussian Blur e coloca esse Blur em 3 pixels. Agora é só você mover de uma forma que pareça uma sombra, mais ou menos assim. Muda para Multiply, muda a opacidade para uns 70, 50%, pode ser em 50%. Dá um Ctrl T, clica aqui no Warp Mode, muda o grid para 5x5 e só nessa parte de baixo aqui você vai dar um toquinho para baixo. Só um toquinho, bem aqui. Na parte de cima, cuidado para não exagerar, tá? Dessa forma aqui. Vem de novo em Filtro, Blur Gallery, Tilt Shift. Pega esse pino central, arrasta para cá, porque nessa região aqui a gente quer que tenha 100% de precisão. No restante, essa linha tracejada você vai puxar lá mais para cima, porque daqui para lá o gaussiano, ou melhor, o desfoque, vai ficar mais intenso. Pode baixar isso aqui mais para cá, pode diminuir aqui menos e dar um OK. Olha só esse Tilt Shift, a diferença que faz. Esse aqui é o ponto. Sobre essa camada aqui, você vai criar uma nova camada em Clipping Mask com um pincelão normal agora, pode ser aqui grandão também. Dá para fazer isso aqui com Layer Style, mas eu prefiro fazer assim porque eu tenho um controle maior. Fica a seu critério como você vai fazer. Com a cor preta, vai dar Leve Strokes na parte de baixo, basicamente criando aqui esse efeito de gradiente também. O site, a gente pode mudar a cor para chamar atenção também, né? Pode ser no tom de rosa, como a gente está usando rosa e amarelo, pode ser aqui num tom de rosa mais leve, não tão exagerado. Perfeito. Assim a gente dá um destaque para aquilo ali. E a palavra aqui transcende, o que a gente vai fazer com ela? Precisa de alguma coisa ali. Talvez um rosa, ou volta ela para o branco, ou coloca no amarelo. Amarelo impossível, né? Ficou horrível. O rosa também não dá. Vai ter que ficar nesse tom de cinza aqui, apesar de que eu não estou gostando disso. Sinceramente, não tá ficando legal. No branco também não, eu acho que é a fonte que não tá casando ali. Se a gente colocar aqui, entre o que transcende, a gente colocar um espação, colocar isso afastado, dessa forma. Pode diminuir só um pouquinho e jogar isso aqui para trás, a palavra elegância, dessa forma. Agora sim ficou mais interessante. Sobre todas essas imagens aqui, adiciona uma nova camada, também em Clipping Mask, pega o pincel com o branco, e adiciona aqui Leve Strokes para a gente criar um flare. Aqui realmente é necessário o flare. Nem sempre é, mas aqui vai fazer muita diferença esse pequeno toque de flare aqui. Pesquisa aí no Google Shine Sparkle. Você vai encontrar uma imagem parecida com essa daqui. Dá um Ctrl T, diminui ela para um tamanho que fique legal, muda aqui o modo de mesclagem para Screen e posiciona isso aqui em algum ponto, só como detalhezinho, tá? Tem que ser bem pequenininho para ficar bem sutil, porque senão vai ficar feio isso. Olha só que ainda desse tamanho que tá, olha como ficou agressivo. Pode ser o estilo também, tá? Você pode procurar outro que fique mais interessante. Ou, se você quiser, vem em Filtro e adiciona um Gaussian Blur bem sutilzinho aqui, para ele ficar bem fraquinho, tá? Um 1.5% aqui, pixels, né? Vai ficar mais interessante. Pronto, achei aqui um outro que vai ficar mais interessante. Vamos apagar aquele outro ali e substituir por esse aqui, que vai ficar bem pequenininho ali, em alguma posição interessante. Pronto, 2 detalhezinhos que não dá nem para ver que estão ali. Último detalhe aqui para a gente passar para nossa pós-produção. Arrasta para cá a textura que está disponível para você baixar e encontra aqui uma posição que fique legal para ela. Pode puxar, pode esticar isso aqui lá para baixo e mudar o modo de mesclagem aqui para Multiply com uma opacidade de uns 50%. O que ficar mais interessante aí, tá? Vamos ver na horizontal para ver se vai ficar melhor. Na horizontal ficou bem mais interessante. Essa parte da base aqui, você vai selecionar toda ela, dá um Ctrl G, confirmar para ver se está certinho. E sobre ela, você vai duplicar essa camada de cor sólida que a gente usou no fundo. Segura a tecla Alt, arrasta para cima, adiciona em Clipping Mask
e muda aqui o modo de mesclagem para Color, para a gente poder pegar as cores que estão no fundo e não ficar com aquele cinzão quente que estava ali. Assim o destaque vai todo para a parte dos perfumes. Sobre esse 30% aqui, arrasta uma textura, pode ser a textura que a gente usou no design passado, não tem problema, e adiciona isso em Clipping Mask, mudando o modo de mesclagem para Multiply, para deixar ali também só um detalhezinho sutil. E aqui sobre o fundo, adiciona um Solid Color no branco, vem filtro, Noise, Add Noise e coloca um ruído que fique interessante aqui. Uniforme, não monocromático, coloca em 15 para a gente ver como é que vai ficar isso aqui. Muda o modo de mesclagem para Multiply e ficou interessante. Pode diminuir para 10 pixels e vamos passar para pós-produção. Pega esse mesmo efeito aqui do Call to Action ou do 30% com a tecla Alt e arrasta só por elegância, para a gente ter um detalhezinho ali também. Só isso. Agora, Ctrl Alt Shift E, vem em filtro, Camera Raw Filter. Vem aqui em Basic, tira um toquinho aqui da temperatura, porque se deixar isso quente ele começa a ficar estranho. Deixa ele um pouquinho mais frio, aumenta o Clarity, um pouquinho também, um pouquinho no contraste, quase nada. Em Detail você vai adicionar um pouquinho de Detail também e um toque final aqui em Effects, você vai adicionar um pouquinho de Grain. Pode ser aqui em 3 ou 4 pixels ou pontos. Aqui em 4 ficou perfeito. Dá um OK e tá pronto. Olha a diferença que faz com e sem a pós-produção. Dá para fazer mais coisa, como eu sempre digo aqui, sem dúvida nenhuma. Dá para fazer mais alguns tratamentos, alguns ajustes, incluindo aqui essa cordinha que precisa de uma sombra, precisa desse amarelo aqui do brilho do frasco passando por cima dele. Enfim, precisa de vários detalhes, vários ajustes. Essa parte aqui da quina, a gente pode adicionar um leve blurzinho só na parte de trás também. Enfim, dá para fazer várias coisas aqui, mas eu espero que você tenha entendido o conceito desse design, desse tutorial, para que você consiga aplicar essas técnicas, esses macetes, esses ajustes, esses efeitos em qualquer design que você vai usar. Lembrando que todos eles estão de forma mais aprofundada no curso Designer de Outra Dimensão. Clica no link aqui para você conhecer. Me conta aí, qual é o design que mais te assusta ou te dá arrepio de imaginar que você precisa criar? Comenta aí que eu vou te ajudar. Se você já está no mercado de design e está estagnado aí nos seus R$1.000 mensais, você precisa saber que tem mais formas de ganhar dinheiro com design gráfico que vai muito além de ficar criando posts. Eu vou te contar 9 formas diferentes nesse vídeo aqui. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que sempre usa as mesmas cores no design e depois pergunta se ficou bom. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.